duas pessoas muito queridas, minhas aqui no Zoom, uma da Paraíba, Patrícia querida, e a outra aqui do Recife mesmo, Giovana, estão nos acompanhando aqui por Zoom. Quando eu estava pensando qual é o tema, né, dessa mensagem de hoje, eu pensei 3 práticas para uma vida melhor e mais feliz. E antes que a gente possa começar, eu queria que você fechasse seus olhos e ficasse em silêncio. E que nesse momento você pudesse se responder a essa pergunta: como você está se sentindo agora? Feche os seus olhos e se responda: como você está se sentindo agora, neste momento? Cansado, sobrecarregado, triste, alegre, esperançoso, sem esperança? Qual é esse sentimento? E agora eu queria que você gastasse 1 minuto conversando, falando para Deus sobre como você está se sentindo. Conta para Ele como você está se sentindo. Agora você vai permanecer com os olhos fechados, mas você vai parar de falar. Você vai ficar em silêncio diante da presença de Deus. Você vai prestar atenção na sua respiração, no silêncio, nos sons à sua volta, mas você vai ficar em silêncio na presença de Deus. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. E agora que você gastou esse 1 minuto em silêncio, eu queria que você trouxesse à sua memória 2 coisas pelas quais você sente uma profunda gratidão no dia de hoje. 2 coisas. E pensa nessas coisas, foca nessas coisas, lembra delas. Lembra dos detalhes dessas coisas que provocam essa gratidão em você no dia de hoje. E agora preste atenção em como você está se sentindo depois desse pequeno exercício. Se você no começo estava se sentindo angustiado, triste, se não melhorou uma coisinha, tenho certeza que sim. Você pode abrir seus olhos. O texto que a gente vai estudar hoje está em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. E eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou fazer o trabalho para você e eu vou ler esse texto. O texto diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Veja, a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática, né?
Na Bíblia a gente encontra conselhos sobre saúde, sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre vida e prática espiritual, sobre ética, moral, conselhos sobre como viver uma vida boa e de contentamento, né? E eu queria compartilhar com vocês que existem duas teologias que eu sou radicalmente contra, porque eu acho que não existe base bíblica para essas duas teologias, que é a teologia do sofrimento, que diz que nós viemos ao mundo para sofrer. Que se você não está sofrendo é porque você não é um bom cristão, né? Porque a gente está aqui para sofrer, para passar só por coisas difíceis. E quando a gente olha para a Bíblia, não existe uma base bíblica para isso. Especialmente quando a gente recorda esse texto de Isaías 53, que diz que Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados. Aleluia. E veja, eu não estou dizendo que a gente não vai ter aflições nem sofrimento, porque isso faz parte da experiência humana. E o próprio Jesus, ele disse, no mundo passaste por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, a teologia do sofrimento, para mim, é um insulto ao sacrifício de Cristo. Ela defende implicitamente que o sacrifício de Cristo foi inútil. Porque diz que o sacrifício dele nos trouxe a paz. E que nós somos sarados pelas suas feridas. E de novo, teremos aflições, mas ele venceu o mundo. Mas tem uma outra teologia que eu sou contra, que eu chamo a teologia da positividade tóxica. Que é essa teologia que diz que pressiona as pessoas para proferirem palavras vazias e automáticas de uma positividade que ignora completamente as dificuldades e as angústias que são próprias da experiência humana, né? Então, eu prefiro cultivar o equilíbrio diariamente, o realismo, o pé no chão e a fé, né? Eu prefiro cultivar esse estado interior que me permite estar de pé quando chegam as tempestades. Mesmo sentindo medo, sentindo frio, eu prefiro recordar quem está comigo no meio da tempestade. Quem é que me supre, quem é que me guarda, quem é que me aquece, quem é que me nutre. E isso significa olhar para os olhos, fixamente nos olhos de Jesus e não para as ondas que estão à nossa volta, né? Porque eu sei quem é o Deus em que eu creio. Eu sei quem é que cuida de mim nos dias ensolarados e chuvosos, no frio e no calor, né? E eu prefiro acolher com toda a serenidade as diferentes estações que passam pela minha vida. Porque elas passam sobre a natureza, que é muito maior do que eu, por que não vão passar sobre a minha vida? O calor que pode ser causticante ou reconfortante, o frio que pode ser confortável ou pode ser congelante, as folhas que caem, as flores que desabrocham. Então, tanto a teologia do sofrimento como essa teologia da positividade tóxica, elas assumem que tudo é sempre igual. Que ou tudo é sempre sofrimento, ou tudo é sempre um conto de fadas exagerado, né? Mas em todas essas estações, duas coisas só são constantes. A mudança, que é a única certeza que a gente tem. Se você está feliz hoje, aproveita, porque não vai ser sempre assim. Se você está triste, sofrendo, dolorido, calma, não vai ser sempre assim. E a outra coisa que permanece somos nós, né? Com todas as nossas mudanças interiores, mas somos nós que passamos por todas essas diferentes estações. E o texto de Paulo aos Tessalonicenses tem 3 recomendações. Regozijar-se sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias. E ele conclui dizendo que essa é a vontade de Deus para nós. Olha que coisa linda, né? E é interessante que essas 3 coisas, elas se referem a um estado de disciplina e de constância. Sempre, continuamente e em todas as circunstâncias. Mas o foco dessa constância não é nas situações externas. Paulo não está dizendo, ei, vai ser tudo sempre ruim ou vai tudo ser sempre bom. Não. A constância a que ele se refere é a constância interna. De uma postura, de uma disciplina espiritual que nos dá um centro para passar pelas diferentes estações. Vocês lembram da vida de Jó?
Lembra, né? Se tem uma pessoa que a vida mudou, assim, da água para o vinho, do dia para a noite, foi Jó. Ele era próspero, ele tinha muitos filhos, muitos bens, era feliz e dava festa e tudo mais. De repente, pum, perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu família, perdeu propriedades, perdeu dinheiro. Só restou uma mulher reclamona do lado dele, dizendo: ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Tanta coisa, Senhor, para o Senhor deixar. O Senhor deixou essa mulher reclamona do meu lado. Mas ele se manteve firme. E um dia, a sorte dele mudou. Né? E ele foi mais próspero. E ele teve mais filhos, mais propriedade, mais saúde. Né? Então, essa mensagem de constância que está emaranhada aí na mensagem de Paulo, não é sobre circunstâncias externas, mas de um estado de espírito, de uma disciplina espiritual de regozijo, de oração e de gratidão. E eu acho muito interessante como a Bíblia, milhares de anos atrás, falava sobre alguns temas que hoje ocupam projetos de pesquisa, envolvem psicólogos, cientistas sociais, médicos e tudo mais, que são temas como gratidão, oração, meditação, cultivo da alegria. Quantas e quantas pesquisas, vocês não têm ideia de quantos artigos científicos são publicados sobre esses temas. E se essas recomendações de Paulo fossem acatadas, fossem levadas a sério e fossem implementadas nas nossas vidas, elas seriam fonte de saúde física, mental e espiritual tão necessárias para que a gente possa estar firme e forte a despeito das tempestades. Mas isso também vai nos dar a condição de estarmos firmes e fortes quando os bons ventos chegarem. Porque, veja, não existe uma emoção que nos deixa mais vulnerável do que a felicidade. E nem sempre a gente está pronto para acolher a felicidade. Porque no momento em que a gente se vê feliz, a gente diz: pronto, eu posso perder. E a gente precisa de muito centro, de muito pé no chão e de muito olho fixo no olhar de Cristo. Senão a gente ou vai desmoronar no meio das tempestades, ou a gente não vai conseguir desfrutar das bênçãos que a gente recebe. E quando a gente cultiva esse centro dentro da gente, com práticas diárias de disciplina emocional, espiritual, nós estamos cultivando esse estado de pés firmes no chão, olhos fixos em Cristo, que é que nos faz andar sobre as águas. Né? Para que quando a gente estiver vivenciando uma grande alegria, a gente possa desfrutar plenamente, com contentamento, com entrega, sabendo que isso vai passar, não vai ser sempre assim. E que quando as dores chegarem, a gente tenha paciência, porque não vai ser sempre assim. Né? Então, com isso em mente, eu queria convidar vocês a dissecar um pouco essas 3 recomendações do apóstolo Paulo. A primeira é: regozijai-vos sempre, que eu vou deixar para o final. E eu vou convidar vocês a passar para a segunda recomendação, que é orar continuamente. Veja, a prática da oração é a prática de uma conversa com Deus. Né? E para existir uma conversa, qual é o mínimo que precisa? Quantas pessoas? 2. No mínimo. E as 2 precisam falar, as 2 precisam escutar, porque senão é um monólogo. Mas sabe o que acontece em geral? A gente chega para orar, despeja um monte de coisa no ouvido de Deus, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama do pastor da igreja, reclama de não sei o quê. Senhor, eu estou doente, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, não sei o quê, Senhor, me dá essa graça, Senhor, não sei o quê. E, em nome de Jesus, amém, tchau. E passa o resto do dia, o resto da vida, reclamando que não escuta a voz de Deus. E orar continuamente significa cultivar continuamente, diariamente, a prática de falar com Deus e silenciar para ouvir a voz de Deus. E como é difícil ficar no silêncio. Muito difícil, o silêncio é incômodo. Mas sabe quando é que o silêncio incomoda? Quando não existe intimidade. Quantas vezes a gente está com alguém ou com um grupo de pessoas, está conversando, aquela conversa animada, e de repente a conversa esfria, fica um silêncio. Aí dá aquela agonia. Sabe, meu Deus do céu, que agonia esse silêncio. Aí alguém vai e fala qualquer coisa para quebrar o silêncio. Né? Porque o silêncio é incômodo. E ele é incômodo porque ele é revelador.
E as coisas que a gente escuta no silêncio são coisas íntimas, muito íntimas. E por isso a gente se sente tão incomodado com esse silêncio. E quanto menos intimidade a gente tem com as outras pessoas que estão à nossa volta, mais incomodado a gente fica. Porque onde existe intimidade, o silêncio pode ser acolhido. Né? Então, se a gente não pode estar em silêncio na presença de Deus, é porque falta intimidade. A gente fala muito, escuta muito pouco. Todo mundo quer fazer curso de oratória, ninguém quer fazer curso de escutatória. Né? E veja, a Bíblia sim nos encoraja a trazer os nossos pedidos, a apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Claro! E vamos continuar fazendo isso. Mas também nos encoraja a meditação. E meditar é acalmar os nossos pensamentos inquietos. É aguçar os nossos sentidos, é prestar atenção, é se aconchegar nesse silêncio e permitir que esse silêncio faça ecoar a voz de Deus nos nossos corações. E sabe como é que a Bíblia descreve aquele que medita em Deus dia e noite? É linda essa descrição. Diz que essa pessoa é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, que as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer será próspero. E sabe por quê? Sabe por que tudo quanto essa pessoa fizer será próspero? Porque ela está nutrida. Ela está nutrida por essa água viva, ela está alimentada por essa água viva, porque meditar em Deus e na presença de Deus nutre o nosso espírito, nutre a nossa alma, nutre os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes você ouviu o seu coração dizer: ai, que desastre, ai, que coisa horrível essa situação que eu estou passando, né? Ai, minha vida está perdida, não tenho mais esperança. Esse é o engano do seu coração. Porque se nós temos os olhos firmes em Cristo, nós não estamos perdidos. Nós não estamos sem esperança, porque a nossa esperança tem um nome, que se chama Cristo. Né? Então, no momento em que a gente se achega a Deus, que a gente entra nesse estado de meditação na presença de Deus, para escutar a voz dEle, esse é o estado de contemplação. E o estado de contemplação é o estado de não julgamento. É quando a gente para de dizer: essa situação é ruim, essa situação é boa. Esse evento é bom, esse evento é ruim. A gente para de classificar. E é nesses momentos que a gente entra no estado de aceitação, que é diferente de um estado de acomodação. É diferente do tanto faz. A aceitação é acolher que seja o que for que estiver acontecendo, estava dentro dos planos de Deus. Aceitação é a gente olhar para o que está acontecendo e dizer assim: está tudo sob controle. Porque o importante não é a situação em si, é quem está na situação com a gente. Isso é que é importante. Né? Então, no momento em que a gente se deixa nutrir por essa água viva, por essa corrente das águas, a gente começa a sentir a nossa alma nutrida, nosso espírito nutrido e as nossas raízes mais profundas. E tendo raízes profundas, a gente não vai desabar quando chegam as tempestades. Porque a gente se acostuma a ouvir a voz de Deus. E a gente sabe para onde ir. Né? Porque nós somos ovelhas. E as ovelhas escutam a voz do pastor e o seguem. Mas essa mudança de perspectiva, ela só é possível quando a gente cala os nossos corações. Esse coração enganoso. Quando a gente silencia todos os dias por alguns minutos para escutar a voz de Deus e para deixar assentar dentro de nós aquilo que a gente ouve numa pregação, aquilo que a gente lê na palavra, aquilo que a gente entrega na mão de Deus e a gente para escutar o que Ele tem para nos dizer. Né? E isso é meditar, para ser essa árvore plantada junto às correntes das águas. E eu queria compartilhar com vocês alguns benefícios que a ciência, depois de tanto tempo da palavra de Deus falando que a gente tem que ser grato, que a gente tem que orar, meditar e tudo mais, quais são os benefícios de orar e meditar? Tem gente pesquisando isso. Tem pesquisador bom pesquisando aí quais são os efeitos da meditação e da oração no estado geral de uma pessoa. Ajuda a focar no presente e reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Tá bom isso, não tá? Diminui o estresse,
melhora a imaginação, memória, atenção, criatividade, melhora o sono, aumenta a paciência, a tolerância, reduz tensão, aumenta sentimentos de compaixão e altruísmo e espiritualmente nos permite melhorar a nossa conexão, relacionamento e intimidade com Deus. Quem não quer isso? Né? E aí a gente passa para a próxima recomendação de Paulo, que ele diz dar graças em todas as circunstâncias. E eu gosto muito da expressão dar graças, porque ela indica 2 pontos de um processo, que é sentir gratidão, ou seja, está dentro, é para dentro, e expressar gratidão, compartilhar esse sentimento de gratidão. E os 2 são extremamente importantes, né? Mas afinal de contas, o que é que significa ser grato? Ser grato significa expressar um sentimento de grande apreciação em relação ao que temos, ao que recebemos e aquilo que muitas vezes tomamos como certo, né? Tenho certeza que a maioria absoluta de nós aqui não está preocupado se vai ter onde dormir hoje. A gente toma como certo que a gente vai ter onde dormir, que a gente vai ter o que comer, que a gente vai ter saúde hoje. E por isso a gente esquece de agradecer. A gente esquece de experimentar e de expressar esse sentimento de apreciação por essas coisas. E eu queria compartilhar com vocês uma fala sobre gratidão de uma autora americana que me encanta muito isso que ela fala. Ela diz assim: a gratidão transforma o que temos em mais do que suficiente. Transforma a negação em aceitação. Causa em ordem, confusão em clareza. Dá sentido ao nosso passado. Traz paz para o presente e cria uma visão para o amanhã. Agora, se você pensa que gratidão é simplesmente um sentimento que brota do nada do seu coração, eu vou ter que lhe decepcionar hoje. Porque não é. A gratidão é uma prática diária e disciplinada de conexão com Deus, com o outro, com nós mesmos. E é uma prática de saúde física, mental e espiritual. Né? Então, a recomendação de dar graças, de estar grato, de ser grato, de prestar ações de graças aparece muitas vezes na Bíblia e não é à toa. E está ali com um propósito, porque Deus sabe, sempre soube os efeitos da gratidão no coração do homem. Então, assim como orar e meditar tem benefícios físicos, emocionais, espirituais, cultivar a gratidão também nos traz muitos benefícios para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, para uma vida mais próxima de Deus, mais próxima daqueles que nos rodeiam. E eu queria explorar um pouco isso com vocês. Mas primeiro, vamos lembrar que Paulo não disse, deem graças por tudo. Ele propõe um conceito muito mais amplo de gratidão. Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. E novamente aqui ele está dizendo, mantenha uma postura estável e firme, independente das circunstâncias. E quando ele fala isso, ele não está falando de uma ação específica, ele está falando de um estado contínuo de espírito. E nesse estado é o estado em que a gente pode apreciar o que nós temos, o que nós recebemos, não importa qual é a situação, né? Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, você não vai dizer, ai, Senhor, muito obrigada por essa enfermidade maravilhosa. Não é isso. É você poder olhar em volta e você poder cultivar um profundo sentimento de apreciação pelos seus recursos para se cuidar, pelas pessoas que estão demonstrando afeto. Se você perdeu o seu trabalho, não é que você vai dizer, glória a Deus que eu perdi meu trabalho, Senhor, obrigada porque eu perdi o seu trabalho. Não é isso. Sabe por quê? Porque não é verdadeiro. A menos que você odiasse seu trabalho, mas não é verdadeiro. Mas sabe o que é verdadeiro? É você olhar em volta e você ver os seus amigos se mobilizando para encontrar um novo trabalho para você. É você abrir uma gaveta e você dizer, está aqui o meu projeto do meu próprio negócio, que eu nunca tive coragem, porque eu tinha meu trabalho, eu não tinha coragem de deixar. E agora, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de, quem sabe, colocar o meu próprio negócio. Então, são coisas que a gente vai encontrando nas situações em que a gente pode expressar verdadeiramente essa apreciação. Então, ser grato em todas as circunstâncias é um estado de espírito.
no qual a gente pode reconhecer o agir e as infinitas possibilidades de Deus, mesmo nas mais devastadoras situações. E para isso, claro, a gente precisa estar atento, com os nossos sentidos aguçados, orando e meditando, para que a gente possa calar a voz enganosa do nosso coração, que diz que isso que está acontecendo é um desastre, que a nossa vida acabou, que está tudo dando errado. E eu quero recordar a vocês o que é que o Senhor nos fala em Jeremias 28:11. Ele diz: eu é que sei que pensamentos é que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Isso não é pouca coisa. Deus está dizendo a gente aqui: olha, está parecendo que está tudo ruim? Eu é que sei o que vem depois para você. E eu é que sei o quão bom isso é. Mas por que será que a Bíblia insiste tanto nessa atitude de gratidão? Não é? Tantas vezes, tantos versículos, tantos textos. E de novo a ciência explica o que Deus tem falado na Bíblia por milênios. E a quantidade de evidências, de benefícios de expressar, de sentir, expressar e cultivar a gratidão é imenso. Eu vou compartilhar com vocês 9. Alguns estudos que demonstram que pessoas que conscientemente contam suas bênçãos se sentem menos deprimidas e mais felizes. Que cultivar a gratidão muda o nosso cérebro, sabia? Age numa área do nosso cérebro que é responsável pela aprendizagem e pela tomada de decisão. Então significa que quanto mais grato, mais grata você for, melhores serão as suas decisões e mais rápido você vai aprender. Deus é maravilhoso, né? Olha o que Ele colocou no nosso cérebro. Cultivar a gratidão nos ajuda a dominar emoções tóxicas, como pessimismo, inveja, e aumentar a compaixão, conexão social e otimismo. A prática contínua da gratidão melhora o nosso humor e os efeitos duram por um longo tempo. Um determinado estudo mostrou que um simples pensamento sincero de gratidão provoca uma melhora imediata de 10% na sensação de felicidade e uma redução de 35% nos sintomas depressivos. Imediato. Praticar a gratidão aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com o estresse, melhora a nossa conexão com as pessoas à nossa volta, melhora a nossa conexão com Deus, na medida em que a gente reconhece que quando a gente é grato por alguma coisa, quando a gente recebe algo, uma parte disso vem de uma fonte externa. E quando a gente reconhece isso, a gente expressa essa gratidão a Deus e ao nosso próximo. E por fim, alguns estudos associaram esse estado de gratidão com menos dores físicas, melhores hábitos de saúde que consequentemente melhoram a nossa vida como um todo. E eu poderia seguir aqui, né, falando sobre muitos benefícios, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que temos o suficiente para ficarmos convencidos de que a prática da gratidão, o cultivo da gratidão nos faz muito bem. E por fim, eu queria voltar para a primeira recomendação de Paulo, que diz: regozijai-vos sempre. Sabe o que significa a palavra regozijo? Eu vou ler, porque eu quero dizer a vocês exatamente o que está no dicionário. Significa assim: sensação forte de satisfação, sentimento de júbilo, de prazer, alegria, situação comemorativa, em que a comemoração, folia, festa, festividade. Sabe o que Paulo está recomendando aqui? Ele está recomendando o cultivo da alegria e a prática diária de celebrar, festejar, de comemorar. Regozijai-vos sempre. Qual foi a última vez que você comemorou algo bom que aconteceu na sua vida? Qual foi a última vez que você celebrou uma coisa grande ou pequena, boa que aconteceu na sua vida? A gente começa a seguir a vida acumulando reclamações e a gente começa a entrar num estado de cinismo em relação às coisas boas que acontecem com a gente. A gente começa a não prestar atenção nas pequenas coisas boas que acontecem com a gente, nas pequenas vitórias do dia a dia. E a gente deixa de celebrar, a gente deixa de comemorar,
a gente deixa de ser grato. E veja, o ser humano é um ser ritualístico. Nós fazemos rituais, né? Fazemos todo um ritual para um nascimento, para um casamento, para um sepultamento e para tantas outras coisas, para uma graduação. Somos seres ritualísticos porque a nossa natureza precisa desses marcos. Por isso que a celebração ela é tão importante, né? Então, essas celebrações, essas comemorações, elas são um ritual que imprime no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, essa experiência de que coisas boas acontecem para nós. Mas a gente está tão distraído nas nossas reclamações, tão distraído porque está doendo, porque eu estou com esse problema, porque não sei o quê, e as coisas boas vão acontecendo e a gente vai não se importando com elas. E eu deixei por último o regozijai-vos sempre, porque me parece que a gente só pode ser capaz de se regozijar quando a gente, primeiro, cultiva o hábito de conversar com Deus, orar e meditar, falar e escutar. E segundo, quando a gente cultiva o hábito diário da gratidão. Então, nesse momento, a gente abre os nossos ouvidos emocionais, espirituais, cognitivos, o que você quiser, para perceber as coisas boas, as bênçãos que Deus tem derramado. E com o desenvolvimento desses dois hábitos, a gente vai ser capaz de estreitar o nosso relacionamento com Deus, de perceber as bênçãos recebidas, de experimentar a sensação de contentamento. E estar contente não significa necessariamente estar alegre. É essa sensação de suficiência. E nos permite viver melhor e mais feliz. E com isso, a gente vai coletar milhões de razões para nos regozijarmos sempre. Então eu queria terminar essa reflexão hoje deixando um desafio para esse grupo que está aqui hoje. E esse desafio é baseado em tudo que a gente aprendeu hoje com essas 3 recomendações de Paulo. E eu queria que você abraçasse esse desafio até o dia 31 de dezembro. Depois você decide o que você quer fazer. Preste atenção, anota aí. A primeira coisa é que você vai começar escrevendo um parágrafo. Não precisa ser agora não, pode ser quando você chegar em casa. Um parágrafo. Descrevendo como você está se sentindo nesse momento da sua vida. Estou me sentindo assim, estou me sentindo triste, estou me sentindo angustiado, estou perdido, estou sem esperança, ou eu estou feliz, ou eu estou nem fede nem cheira, né? Ou eu não estou nem aí para nada. Como é que você está se sentindo nesse momento da sua vida? E aí você vai guardar esse parágrafo e não vai olhar para ele até o dia 31 de dezembro. E a partir desse momento, todos os dias você vai fazer 3 coisas. Uma, você vai tomar 5 minutos. Não estou pedindo mais de 5. 5 minutos para falar com Deus. Para contar a Deus o que você quiser. Para pedir a Deus o que você quiser. Terminou os 5 minutos? 5 minutos de silêncio na presença de Deus. Silêncio. Para escutar a voz dele. Se os pensamentos vierem, invadirem, você deixa passar e foca no silêncio da presença de Deus. No silêncio sábio da presença de Deus. E depois desses 10 minutos de falar com Deus e escutar Deus, você vai escrever num papel 2 coisas pelas quais você se sente grato. 2 coisinhas. Pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, mas tem que ser sincero. Tem que ser algo que você verdadeiramente tenha uma sensação de apreciação no seu coração por aquilo ali. E você vai escolher uma data antes do final do ano para fazer uma comemoração, uma celebração por uma coisa que você considera muito importante e que você verdadeiramente aprecia na sua vida. Alguma bênção que Deus tem derramado na sua vida. Pode ser um trabalho novo, pode ser uma viagem, pode ser a sua família, a sua saúde. Uma coisa. E você vai celebrar. Você vai convidar 4 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas. E você vai falar sobre o motivo da sua celebração. Regozijai-vos sempre.
E no dia 31 de dezembro, você vai tomar um tempo para reler o parágrafo que você escreveu sobre como você está se sentindo hoje. E você vai se perguntar se depois dessa prática alguma coisa mudou. E nesse dia você decide se você quer levar a prática de orar, de regozijar-se sempre, de orar continuamente e de dar graças em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Amém.